Por favor. Eu pediria silêncio na plateia, por favor, para que possamos... Eu pediria silêncio na plateia para que nós possamos dar início e possamos ouvir o nosso candidato. E nos candidatos, senhoras e senhores, candidato, quero dizer que é uma honra muito grande receber os senhores militares deste noite da nossa associação, mas eu só posso continuar falando se a plateia se receber, por favor, me permitir. Eu pediria silêncio, por favor. O candidato merece a nossa atenção, nosso respeito. Estou falando, não temos como ouvir que está aqui lá na tribuna, por favor. Candidato, gostaria de iniciar dizendo que a Associação de Oficiais Militares do Rio de Janeiro é uma entidade existente há mais de 100 anos e se insere de modo permanente nas questões que dizem respeito à Polícia Militar e o Bombeiro Militar, seja questões de cunho positivo ou negativo. Temos tido participação em diversos momentos. Recentemente, fomos convocados ou convidados pela OAB para tratarmos da questão da falência do Estado do ponto de vista financeiro e moral. Recebemos, nesse momento, um convite do governador do Estado para um evento cultural. E assim se insere a ANE, e por isso diremos que é uma honra muito grande ter Vossa Senhoria conosco aqui, e dizer que, não sei se presentes todos, mas conseguimos, Polícia Militar, eleger 5 deputados federais com uma votação extremamente expressiva e mais 8 deputados estaduais. Temos, além desses policiais militares eleitos para o Poder Legislativo estadual e federal, temos outros tantos, muitos dos quais aqui presentes, que embora não tenham sido eleitos, mas tiveram votação expressiva. Diria que, por exemplo, o Tenente da Silva, o Coronel Rabelo, o Coronel Busnel, o Coronel Germano, o Capitão Bombeiro Edilson, o Subtenente Neves, temos aqui um candidato ao governo do Estado, o Subtenente Monteiro, enfim, uma plateia rica, não só no que diz respeito à presença física de cada qual, mas sobretudo no que diz respeito à representatividade de cada um dos presentes aqui. Então, é uma honra muito grande. Eu volto a palavra agora à cerimonialista e para que ela diga como é que vai se processar o nosso debate aqui. Mas, candidato, esse roteiro que ela vai declinar é muito profundo, vai depender muito mais do senhor. Tá? Fizemos esse roteiro mais com vistas à sua agenda, que sabemos que é apertada, mas o senhor determina qualquer alteração. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Com a palavra na cerimônia. A Associação de Oficiais Militares Estaduais, diante de sua missão estatutária de representar as instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado, e por conseguinte seus integrantes, recebe neste início de noite o candidato ao governo do nosso Estado, o ilustríssimo senhor Wilson Witzel, para que nos fale de sua plataforma política, sobretudo no tocante à área de segurança pública e defesa civil, e como pensa em reestruturar o Estado na parte das finanças e na retomada da moral. Inicialmente, indago o ilustre candidato se podemos filmar o evento para posterior publicação. Autorizado. Obrigada. A dinâmica desse momento ocorrerá da seguinte forma: exposição do candidato por cerca de 30 minutos. Ao completar 25 minutos, será lembrado que faltam 5 minutos para a conclusão de sua fala. Ao encerrar, o tempo será aberto para perguntas e respostas. As perguntas serão feitas por escrito, podendo a pessoa que perguntar colocar o seu nome ou não, como preferir. Uma comissão formada por 3 oficiais verificará as perguntas formuladas antes de serem declaradas, com o único objetivo de que não se faça a mesma pergunta mais de uma vez. Nesse caso,
Havendo mais de uma pergunta com o mesmo teor, será lida apenas uma vez, mas serão citados os nomes de quantos fizeram a indagação, caso tenham optado por se identificar. O candidato terá 3 minutos para cada resposta, podendo estender-se por mais 2 minutos, se considerar necessário. Esse evento terá duração máxima de 1 hora, ou seja, encerraremos às 19 horas. Após a resposta à última pergunta da Assembleia, o senhor presidente da AME fará uso da palavra, após o que passará às mãos do candidato um documento contendo questões consideradas fundamentais para recebimento e arquivo. Após a intervenção do presidente, a fala final do candidato para suas considerações finais em cerca de 5 minutos. Bom, esclarecido o roteiro a ser desenvolvido, passo a palavra ao candidato, senhor Wilson Witzel. Posso ficar em pé? Melhor? Bom, boa noite a todos e a todas. Sou presidente, Coronel Belo, como minha carta patente ainda é de segundo tenente, permissão para proceder à palestra. Eu já pedi aqui à Associação dos Oficiais Militares para me ajudar, a partir de 1º de janeiro de 2019, fazer um uniforme para o governador. E aí, como governador usando uniforme, aí eu vou me sentir cada vez mais em casa, será, vamos dizer assim, diferente de todos os outros governadores. Então, me parece que será uma homenagem justa às nossas forças de segurança, quando eu puder embainar minha espada novamente de oficial e envergar o uniforme da nossa briosa Polícia Militar. E aí o Corpo de Bombeiro vai querer fazer um uniforme para o governador também, a Polícia Civil vai fazer uma... Enfim, eu acho que é esse o espírito. É nós estarmos na posição do servidor público para entender as suas ânsias, as suas ansiedades, as dificuldades. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estarmos juntos, porque ninguém mais do que eu, que fui servidor durante quase 35 anos, sabe o quanto nós somos importantes para a sociedade e, ao mesmo tempo, a dificuldade de relacionamento com os políticos. É esse o ponto que eu quero aqui deixar bem claro. Eu não sou político. Aliás, ninguém deveria ser político. Deveríamos ter cidadãos, cidadãs que estão na política para um momento especial em suas vidas de se dedicar à sociedade. Tem prazo de validade, principalmente, né, quando a gente vê que há pessoas que passam 50 anos na vida política. Isso, para a democracia, precisa ser repensado. De forma que eu esperei um momento que eu me encontrei mais capacitado quando percebi que a minha indignação tinha chegado a um ponto limite, tomei a decisão de sacrificar o meu cargo de juiz federal para que eu pudesse me oferecer à sociedade e ser o condutor de uma renovação. Renovação essa que me parece está se consolidando no próximo dia 28, quando nós vamos poder reescrever a história do Estado do Rio de Janeiro. E todos os senhores e as senhoras estarão comigo, escrevendo juntos, porque a partir do dia 29 de outubro, eu, com a graça de Deus, certamente, com a graça de Deus, nós vamos juntos fazer a transição do governo. Desde já, Coronel Belo, fica convidada as instituições associativas para fazer parte da transição do governo. Nosso programa de governo, ele é, como eu sempre digo, um rascunho, o que vai precisar agora ser detalhado, e vamos planejar os 4 anos
nesses 60 dias juntos, não haverá descanso. Será um fórum permanente, onde todos integrarão este fórum para que a gente possa planejar juntos. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho aqui 15 minutos para falar e 15 minutos para responder. É evidente que é um tempo exíguo e não haveria aqui espaço para poder expor tudo aquilo que os senhores querem falar e querem o meu compromisso. Mas, há minutos de entrar aqui, o Coronel Belo me apresentou alguns itens que eu recebi, está comigo, e aqueles itens que tratam da segurança pública são exatamente aquilo que eu venho defendendo. Então, fiquem tranquilos, porque nós teremos um diálogo aberto, franco, e estaremos juntos na transição. O mais importante é planejarmos os próximos 4 anos. E a segurança pública é um ponto fundamental para colocar ordem na casa. A criminalidade sabe que a minha eleição colocará fim a uma era em que o crime organizado está hoje sambando na cara do cidadão. Não será tolerado fuzil na rua, armamento das Forças Armadas, e vamos trabalhar de forma a intensificar a investigação, e o trabalho ostensivo será fortalecido e nosso policial não terá dúvida. Vai ser treinado, preparado, capacitado, vamos arrumar os recursos necessários, centro de treinamento, faremos isso, esse planejamento juntos. Nós militares, e eu me incluo entre os senhores, sabemos planejar uma guerra. E a partir do dia 29 estará declarada a guerra, mas guerra feita por gente que entende, contra o crime organizado. Tem prazo para acabar essa bandidagem no nosso estado e não vai faltar lugar para colocar bandido. Cova a gente cava e presídio, se precisar, a gente bota navio em alto mar. Bandido de fuzil. É importante também, senhores e senhoras, dizer que para que a gente possa fazer com que tudo que nós acreditamos, nos nossos valores morais, acreditamos na nossa capacidade de dar à sociedade a segurança que ela merece, nós precisamos fazer com que as finanças do Estado sejam recuperadas. Muitos levantam dúvida sobre o meu ideal e sobre os sonhos que me moveram pedir a exoneração do cargo de juiz federal. Mas os senhores e as senhoras, tenho certeza que não colocarão essa dúvida, porque sabem que estão aqui preparados até para morrer pela nossa sociedade. E muitos têm tombado de forma injusta, de forma desamparada, mas eu estive também e estou preparado para morrer. Tenho assistido essas duras críticas que têm sido feitas a mim de forma injuriosa, mas com o preparo intelectual me faz suportar essas críticas, essas injúrias, porque sabem que eu vou vencer a eleição e que ao iniciar o nosso governo não haverá trégua para a corrupção. Esta corrupção que levou o nosso estado à ruína das finanças. Ninguém acredita no Rio de Janeiro, porque é o estado mais corrupto do Brasil. Digo isso porque nenhum estado tem 2 ex-governadores que ficaram presos, aliás, 3 ficaram presos. Nós tivemos o presidente da Assembleia Legislativa, o ex-presidente, que estão presos, o Tribunal de Contas do Estado, exceto uma conselheira afastada. Então essa credibilidade precisa ser restaurada. É preciso trazer a figura do governador, segurança jurídica para os investidores. E isso nós vamos trazer. Vamos trabalhar com um plano de investimento para as empresas aqui se instalarem na Zona Oeste, nos nossos centros industriais que estão sendo criados, aqueles que estão aí paralisados, em Pádua, em Porto Real, em Bangu. E com a nossa capacidade de atrair investimentos,
a perspectiva, com quem eu já tenho conversado em termos de economia, é de levar a nossa receita bruta para o patamar acima dos 100 bilhões de reais, de preferência antes do término do nosso mandato. De preferência já no segundo ano do nosso mandato, conseguimos ter a nossa receita bruta acima de 100 bilhões de reais. E os investimentos no nosso PIB, que hoje está em, vamos dizer assim, paralisado, com um crescimento de 5% a 6% ao ano, considerando os investimentos da Petrobras só em 2019 de mais de 30 bilhões de reais, considerando os investimentos que vamos trazer das indústrias de transformação, as zonas de processamento e de exportação, para poder facilitar a produção e escoamento do nosso Estado, seguindo um modelo semelhante ao que fez a Holanda para atrair os investimentos. Eu tenho esperado no modelo porque é o mesmo espaço territorial, é a mesma população e temos características semelhantes em termos de piscicultura, mas com muito maior potencial na agricultura e na atração de investimentos. Então, para que a gente possa se comprometer em todas as melhorias que eu recebi aqui, não tem nenhuma que eu possa negar, senhora. Eu não posso negar a manter uma previdência decente, uma previdência justa para os militares. Eu não posso negar comprar um armamento decente a cada um dos militares. Eu sei qual é a importância de você dormir com a sua pistola, estar abraçado ao seu fuzil, e um armamento que esteja em condições de empregabilidade, manutenido pelo próprio militar. Então, senhores, seria aqui uma perda de tempo, me desculpe, não entendam isso como nenhum desprestígio, mas seria uma perda de tempo eu ficar aqui lendo esses tópicos com os quais eu concordo integralmente. Né? Nós sabemos que precisa reformular o regulamento disciplinar, mas isso eu não vou fazer sozinho, vamos fazer juntos. A remuneração dos militares, a questão da escala, muitos têm me falado, a escala 24 por 72 horas, a questão do patrulhamento, né, a rádio patrulha, uma escala diferenciada. Mas veja bem, senhores, nada eu farei, mano militar, tudo faremos juntos. Eu sei que muitos aqui querem expor seu ponto de vista, mas saibam que os senhores terão um governador que quer vestir o uniforme dos senhores, que quer deixar o governo do Estado um legado, mas um verdadeiro legado, para que nenhum outro possa destruir, possa desfazer. Os senhores vão ter um parceiro, se precisar. Cadê o André Monteiro? Eu faço o curso lá do Caveira, entro no Caveirão junto, porque os senhores vão ter em mim um aliado, vão ter um combatente. Eu sou combatente anfíbio, sou dos fuzileiros navais, e os senhores terão em mim o seu combatente. Então eu só quero dizer que o nosso objetivo estará conquistado, porque nós vamos atrair investimento, um modelo econômico que vai fazer com que o Rio de Janeiro receba muito investimento na área de infraestrutura, vai permitir que nós recuperemos o cofre do Estado. São as concessões. Nós vamos fazer concessão na área ferroviária, na área rodoviária, com longo prazo, para que os investimentos venham do exterior. As empresas nacionais estão hoje na política do compadrio. Vão ao BNDES, pega dinheiro que sai da saúde e da educação nacional para investir em obras superfaturadas para financiar político corrupto. Comigo não vai haver trégua. Eu fiz uma candidatura pautada na transparência, usei pouco dinheiro. Veja o outro lado. O outro lado usou milhões de reais para poder colocar o trem na rua. A gente está aí junto, né, com a infantaria na frente, caminhando, ombro a ombro, pedindo voto. Né? Eu saí do meu gabinete da Rio Branco, tirei minha toga e fui para a rua humildemente pedir o voto. E a população está reconhecendo isso. Eu vejo no abraço carinhoso dos homens e mulheres, no olhar da esperança de que o nosso governo do Estado vai novamente devolver a credibilidade. Então, eu quero dizer aos senhores que nós vamos discutir todas essas questões de forma que tem aqui o meu compromisso de nós discutirmos e encontrarmos os meios necessários para implantar tudo aquilo que for importante para a corporação. Esse compromisso, eu poderia aqui falar que eu vou fazer tudo que os senhores querem. Poderia aqui fazer um compromisso político. Agora, eu tenho conversado com vários e vários militares e praças e oficiais.
E, na medida do possível, eu tenho dito, olha, tenho o meu compromisso sincero, de que eu sei que a escala está uma dureza, eu sei que falta policial na rua, por isso o nosso compromisso de já em janeiro, como nós vamos extinguir a vistoria do Detran, nós vamos ter a taxa que continuará sendo cobrada, porque nós continuaremos a fazer o policiamento nas vias para impedir que os veículos estejam em péssimas condições, mas a taxa será revertida integralmente para a segurança pública. São mais de 200 milhões de reais que a segurança pública já vai ganhar a partir de janeiro. E outras receitas nós vamos buscar, né? Falei com o Corpo de Bombeiros do fundo, através da taxa de incêndio, vamos ajudar a fazer mais convênios com os municípios para conseguir mais verbas para esse fundo e evitar a inadimplência. Então, o meu mestrado foi exatamente na área de recuperação de crédito, eu fui juiz da execução fiscal, então estou atento, quero firmar esse compromisso de que tudo aquilo que foi me encaminhado é uma proposta que não deixa dúvidas de que nós precisamos avançar em vários desses aspectos que aqui foram encaminhados. E nós vamos estar juntos na transição e vamos encontrar os mecanismos para poder fazer com que tudo isso seja realidade. Então, é um compromisso sincero, por favor, não me entendam aqui de qualquer outra forma, porque nós temos muito a discutir. Nós sabemos das condições que cada um está enfrentando, da situação da saúde, e o problema da saúde vai ser resolvido não apenas para o bombeiro, nem para o policial militar, embora eu tenha um compromisso de manter o Hospital dos Bombeiros, o Hospital da Polícia Militar e investir, porque são situações diferenciadas, mas no nosso interior do Estado, a saúde pública vai melhorar sensivelmente. Nós estamos vendo aí muitos corruptos sendo presos porque não estão fazendo aquilo que deveria ser feito, estão desviando dinheiro. Então, eu só queria aqui acrescentar uma questão que é diferencial. Muito tem sido dito sobre a extinção da Secretaria de Segurança Pública. É uma proposta que eu quero levar adiante. Muitos têm criticado e críticas são bem-vindas. Eu entendo que a Secretaria de Segurança Pública, ela acaba sendo um órgão politizado demais. Nós precisamos de uma Secretaria de Polícia Militar. Nós precisamos de uma Secretaria de Polícia Militar com um secretário escolhido pelo governador, evidentemente, mas ouvindo a classe, ouvindo, fazendo uma consulta, assim como é escolhido o procurador-geral. Nós precisamos encontrar um mecanismo, né? Assim como se escolhe o defensor-geral, são propostas que nós temos que avaliar, e vamos avaliar isso no decorrer da transição, inclusive. Vamos escolher o secretário de Polícia Civil também ouvindo a classe. Agora, o que eu quero dizer aqui, que é mais inovador ainda, me dá o tempo aí que eu estou... O que é mais inovador ainda é o seguinte: eu tenho uma teoria que estou aqui desenvolvendo, não tive tempo para escrever ainda, mas eu vejo como 3 pilares de sustentação do sistema criminal no país. Isso é um trabalho que eu pretendo apresentar na ONU. São 3 pilares de sustentação. Vou começar pelo primeiro deles, que é o que interessa aos senhores: a independência dos órgãos de investigação e julgamento. Os juízes têm a inamovibilidade e têm a independência funcional. Não podem sofrer interferência política porque são inamovíveis e têm a sua jurisdição muito bem blindada. Só o tribunal pode mudar a decisão do juiz e por 2 votos, um só é liminar, só confirma se tiver 2 votos. E as forças de segurança, tanto na Polícia Militar, principalmente os comandantes de batalhão, como na Polícia Civil, estou falando aí dos delegados e dos policiais civis de uma maneira geral, sofrem interferência política. Isso precisa acabar, porque o policial não pode sofrer interferência política. E aí vem a responsabilidade, né? O Ministério Público e o Poder Judiciário têm que ter a responsabilidade de cada vez mais ser imparcial. E por isso, só quem se manifesta politicamente são as associações.
né? Juízes e promotores não se manifestam politicamente. E essa é uma discussão que precisa ser travada. E no caso dos policiais civis, é preciso ter independência. Um delegado, quando titular, e essa é uma proposta, não pode ser removido por interferência política, especialmente delegacia fazendária, delegacia de combate ao crime organizado. Tudo isso é importante para dar independência. A mesma coisa o policial, ele precisa ter, de certa forma, a sua independência, e especialmente os comandantes de batalhão. Então, essa garantia eu quero dar. Eu acredito que assim nós vamos poder estabelecer metas a serem cumpridas para a solução de casos na polícia judiciária, principalmente homicídios, principalmente lavagem de dinheiro, Se nós não investigarmos, como fizemos na Justiça Federal, através da Operação Lava Jato, a descoberta de toda a cadeia criminosa atrás do dinheiro, não será possível combater o crime organizado do Rio de Janeiro. Porque se nós colocarmos 50 mil homens na rua, o tráfico vai recrutar 50 mil soldados. E nós vamos ter um combate fratricida que vai vitimar inocentes e vai vitimar policiais. Mas isso não significa que nós não vamos para o combate. A partir de janeiro, estaremos preparados para iniciar a investigação da lavagem de dinheiro, identificar quem são os executivos do crime que estão botando o dinheiro do cartel para dentro e o dinheiro daqui para fora. Aí faço sempre referência ao livro da Desocupação do Complexo do Alemão, que foi escrito pelo André Monteiro, mais 2 autores, não é isso? E uma das passagens do livro, salvo engano, capítulo 17, dizia claramente a visão do subtenente André Monteiro. Ele ficou espantado quando, numa verificação de imóvel, encontrou ponto .50, ponto .30, encontrou munição suficiente para um pequeno exército. Como isso pode chegar lá com aqueles tipos de gente que hoje opera no tráfico de drogas? O soldado, nosso adversário, é um soldado de chinelo e de calção. Esse é o soldado que a gente enfrenta no campo de batalha. Mas por trás disso existe uma organização criminosa que mapeia o trabalho, que manda fazer o assalto, o roubo nas ruas, que organiza o roubo de cargas, que organiza o roubo nas ruas. Então veja, é preciso intensificar a investigação da lavagem de dinheiro, e nós vamos preparar a Polícia Civil em parceria com a Polícia Federal para que a investigação de um fuzil apreendido resulte na possibilidade de se encontrar quem está financiando isso. E deslocando isso, a competência para a Justiça Federal. O que vai ser mais importante, porque, como tem a transnacionalidade nos termos do artigo 109, nós vamos ter maior capacidade de investigação desse tipo de crime. Porque hoje o que acontece, prendeu a droga, prendeu o fuzil, você leva para a Polícia Civil, faz o flagrante, aquilo vira uma denúncia e nós não conseguimos descobrir quem está financiando. Na semana seguinte entra mais 10 fuzis, entra mais 10 quilos de cocaína. Vamos investir também na fiscalização eletrônica. Eu vou trazer via PPP, parceria público-privada, um sistema eletrônico de vigilância 24 horas, com mais de 1 milhão de câmeras para todo o estado. Isso vai facilitar o policiamento, vai facilitar que o nosso policial tenha mais olhos para que ele possa identificar, inclusive com reconhecimento facial, quem está praticando crime na rua, quem está com mandado de prisão em aberto, isso linkado com o Instituto, com o Detran e com os demais institutos de identificação Brasil afora. O ideal é termos a unificação dos institutos. Isso alinhado com a Política Nacional de Segurança Pública. É um modelo que nas grandes metrópoles evita o terrorismo. E aqui vai evitar que o crime organizado continue livre, leve e solto pelas ruas. Com isso, nós vamos também botar os scanners nas rodovias federais e nos aeroportos e voltar, inclusive, com patrulhamento costeiro, seja com o uso da nossa própria polícia, tanto marítima quanto aérea, e com parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Por isso, nós vamos ter um Conselho de Segurança, que é um conselho onde todos terão assento, as forças de segurança, a SEAP, para que a gente tenha reuniões, pelo menos regulares, com o governador, para que a gente possa planejar e avaliar os resultados da nossa política de segurança pública. Por isso que eu digo que eu vou participar ativamente. Evidente que não só da segurança pública, da saúde, com os professores, da educação, os critérios serão os mesmos. Então, veja,
eu acho que esse dá um panorama da política de segurança pública que nós vamos fazer. Em relação ao sistema penitenciário, nós vamos trabalhar, que aí são os 3 pilastras, né? Primeiro, a independência de quem está investigando. E tem Polícia Civil, Polícia Militar, o Judiciário e o Ministério Público já tem. Depois, a outra é a celeridade da investigação. A minha proposta é informatizar a central de inquéritos e vamos conversar depois sobre os termos circunstanciados. Eu vejo viabilidade do termo circunstanciado e até do ciclo completo para aqueles flagrantes mais comuns. Mas isso nós vamos discutir junto com a Polícia Civil para poder liberá-los para investigações mais aprofundadas de crime organizado nas delegacias especializadas. Isso é quero deixar registrado aqui, que é uma proposta. Não adianta nós escondermos o sol com a peneira. Não adianta fazer mais do mesmo. É preciso mudanças. Todas as mudanças que eu fiz na minha vida, elas deram resultados positivos. E no direito penal, nós já mudamos a audiência criminal. Eu ainda peguei em 2010. Ela é toda oral. Você grava e dá sentença ouvindo os depoimentos. Ou pede alguém para fazer um resumo daquilo que você acha mais importante. Eu fiz centenas de sentenças assim. E o inquérito policial ainda é escrito. E o delegado tem que fazer relatório. Por exemplo, crime fazendário de sonegação fiscal, não precisa fazer relatório, tem que sair direto da Secretaria de Fazenda, quando uma vez lavrado o auto de infração e consolidado com o lançamento fiscal, direto para o Ministério Público oferecer denúncia. Não precisa passar pela Delegacia Fazendária para fazer um inquérito, para depois fazer um relatório. Pelo amor de Deus, isso é perda de tempo, ainda tudo escrito. Então isso precisa acabar. Outra questão é o flagrante. O flagrante também, se nós tivermos um sistema de monitoramento eletrônico com as câmeras em todos os policiais e viaturas, isso vai dar maior segurança aos policiais para que a gente possa ter a salvaguarda deles para eventual questionamento jurídico, e que eu vou falar agora por fim. E nós vamos chegar na delegacia, entrega aquele material, ou aonde quer que fazer a formalização do flagrante com a nota de culpa, para depois submeter o preso ao exame de corpo de delito. Isso tem que ser rápido, o policial chega, entrega, assina, devolve o preso e vai embora. Não fica nem 15 minutos numa delegacia ou aonde quer que ele vai entregar o preso. Então é preciso modernizar, é preciso avançarmos, senão nós seremos mais do mesmo. E nós não podemos mais ficar com esse tipo de formalismo para a investigação. É evidente que a investigação mais complexa, que exige uma estrutura de investigação do crime organizado, vai realmente precisar de uma organização, porque são muitos dados a serem analisados, como foi a Operação Lava Jato. Então nós vamos fazer isso. A Polícia Civil precisa ter maior capacidade de investigação, mais tempo para fazer isso, né? E menos burocracia. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto para o sistema penal eficiente no país é o sistema carcerário funcionar. Ele tem que regenerar, é preciso regenerar. Aqueles que forem presos precisam trabalhar, precisam estudar e precisam sair de lá melhor do que entraram, com a reincidência muito abaixo de 10%, o que aqui está absurdamente acima de 50%. Então, isso é um modelo de sistema penal que envolve a segurança pública, envolve o sistema penitenciário. E nós teremos a oportunidade de fazer isso no estado do Rio de Janeiro. Em relação aos nossos policiais, que não vão ter dúvida, como aquela Cabo Sastre em São Paulo, não teve dúvida. Estava de folga, não tem discussão, está de folga, não pode pegar arma? Pode sim. Está de folga, bandido de arma na mão, é tiro no peito ou na cabeça, onde for mais fácil. Então... Eu fui defensor público, fiz centenas de tribunais do júri. Nós já temos o compromisso da Defensoria Pública de fazer a defesa dos policiais. Eu tenho dito, inclusive, que o Jair Bolsonaro fala que precisa ter a excludente da licitude. Eu digo o seguinte, não há necessidade. Excludente de licitude precisou para a ocupação de um território, que foi o caso lá onde o general Heleno atuou, no Haiti. Aí sim, como é um território ocupado, você fez uma regra específica pela ONU e aí incluiu a questão
da excludente da licitude, que é a regra de engajamento. Aqui não, a gente tem o Código Penal, artigo 25, desde 1940. Bandido de fuzil, só outro fuzil para paralisá-lo. E quem está de fuzil está disposto a matar. Não adianta perguntar para ele, bota o fuzil no chão, que você, se botar o fuzil no chão, vai ser liberado. Ele vai atirar. Então não dá para correr risco. E é recado dado, bandido de fuzil será abatido. E o policial que for, por alguma razão, questionado, ele será defendido pela Defensoria Pública, com todo o apoio do Estado, e é o que eu tenho dito. Eu prefiro defender o meu policial no tribunal a ter que ir ao seu funeral. Senhores, então eu fico aqui mais uma vez, senhores e senhoras, o meu compromisso de fazer com que tudo isso seja realidade. Saibam que é para mim uma grande honra ser governador do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos consumar nossa vitória, vamos enfrentar todas essas fake news a meu respeito, essa propaganda nojenta que está aparecendo no horário eleitoral, difamatória, atingindo a minha honra, o meu passado. Eu nunca pratiquei ato ilegal na minha vida. O tribunal ao qual eu servi durante 17 anos, só tenho elogios na minha atividade com os meus colegas. Fui presidente da Associação dos Juízes Federais, eleito pelos meus pares, e deixei a magistratura pela porta da frente, porque qualquer dia que eu queira voltar, eu sei que ela estará aberta, pela via do concurso público, mas estará aberta. Então eu lamento por essa campanha difamatória, me chamando de frouxo, me chamando que eu tenho feito ensinar juiz a fazer falcatrua. Quem está falando isso é mais sujo do que pau de galinheiro, porque esse sim está com dias contados. A chance que ele está se agarrando de ser governador é para ter um foro privilegiado. Mas aqui no Rio de Janeiro tem o Wilson candidato a governador. Não vou deixar você ser governador, seus dias estão contados. A cadeia de Bangu te espera. Cerimonialista, agradeço pela oportunidade. Não esclareci tudo, mas saibam, somos parceiros, estamos juntos e não tenho dúvida de que nós vamos fazer um grande governo do estado do Rio de Janeiro para que em 4 anos a nossa sociedade lá na frente olhe para trás e se orgulhe. E se depender de mim, faremos a nossa posse lá através de um desfile militar. Vamos escolher onde vai ser esse desfile militar. Faremos a nossa posse no desfile militar cívico para prestigiar e para demonstrar à sociedade que o nosso lema, mais ordem, mais progresso, vai estabelecer novamente, restabelecer a ordem do nosso estado. Muito obrigado. Candidato, quebrando o protocolo, embora não haja tempo, a pontualidade do senhor nem foi britânica, foi militar. Nós já sabemos que, em virtude de muitas agendas, eu gostaria de destacar que nós temos mais de 50 perguntas, quando eu parei de contar. Então, assim, não será possível, infelizmente, nós fazermos aqui nesse momento a pergunta de todos. Então, as perguntas que não puderem ser respondidas serão entregues à assessoria do nosso candidato, serão posteriormente respondidas para o e-mail da nossa associação, para que chegue ao conhecimento dos senhores qual é o posicionamento do nosso candidato. A casa está muito cheia, nós nunca tivemos a casa tão cheia aqui, então nós sabemos que aqui tem muitas pessoas que querem ter seus anseios atendidos, mas infelizmente não dá. E eu não selecionei pergunta de ninguém, não foi individual. Vamos selecionar uma pergunta. Pode selecionar uma? Uma pergunta, então, para... A minha? Pode ser, então, a pergunta nosso policial. Boa noite. Boa noite, candidato. Tá? Meu nome é André Rio, eu sou policial militar. Sou reformado, né, cadeirante, como muitos colegas estão aqui, amputados
e lesionados medular. Isso é um quadro comum na nossa Polícia Militar, infelizmente. Estatisticamente, a cada um que morre, pelo menos 6 ficam gravemente feridos. E eu só tenho ouvido falar em aquartelamento da pistola 40 e a entrega de colete e escala melhor, o que é justo também. Mas eu queria saber do senhor, aí não seria nem uma vinculação, mas é mais uma vinculação moral, quais os planos que o senhor tem em relação ao reformado, uma vez que muitas coisas podem ser feitas organicamente, só organizando um pouco a estrutura da Polícia Militar. Um reformado, um policial hoje, que passa por uma sequela dessa, ele leva cerca de 3 anos até se reformar. Então, o que se esperar 3 anos de uma perna que não vai crescer? De um milagre que ele não vai andar de uma hora para outra. Então, ele está com uma lesão na coluna e ele espera 3 anos para poder ser reformado. É uma das coisas que está na minha proposta ali na Monel, que ela vai entregar ao senhor. A outra coisa, que seria orgânico também, nós temos o Fundo Estadual de Segurança Pública, que foi aprovado esse ano, que prevê 5% dos royalties do petróleo, pré-sal, para ser aplicado em um fundo destinado à segurança pública. Desse fundo, 25% será destinado especificamente a fomentos e projetos desde comunidade. Aí eu faço um apelo ao senhor. O policial hoje ele está morrendo no seu deslocamento, porque ele mora ou na Zona Oeste ou na Baixada. Então ele atravessa a cidade toda. Já tem um plano, já tem um projeto de moradias feito por esse governo que está saindo, que prevê construções populares dentro de áreas ociosas que tem dentro das unidades, dentro de terreno do Estado. Então eu gostaria de entregar ao senhor a proposta, que já está na mão dela ali. É claro que não é uma vinculação, a gente não está aqui para pressionar nada, mas está basicamente para abrir esse canal de comunicação, para que o senhor possa, assim que possível, nos receber uma comissão de feridos, uma comissão de esposas, para poder olhar olho a olho na cara de cada um, visitar a vida de cada um, ver o que a gente tem passado. Porque é muito importante valorizar quem está na ativa. Mas o cara, quando cai numa cadeira de rodas, ele simplesmente é colocado de lado. A gente observa isso muitas das vezes na proposta que estão chegando ao senhor, entendeu? Que deixa a gente um pouco de lado. Então eu vou entregar ao senhor aqui uma proposta, o senhor pode receber, mas é uma coisa mais moral do que uma vinculação propriamente de si. Bom, primeiro eu quero dizer que o senhor não é um cadeirante. O senhor é um herói de guerra e assim será tratado. Mas, senhores, como eu havia dito no início, né? Nós temos muitas propostas. Como eu disse, os senhores senhoras serão ouvidos. Nós estaremos sim, olho no olho. Quem me conhece sabe, não é mesmo, comandante? Quem me viu tenente sabe da minha vibração, sabe o destino quis que eu seguisse esse caminho. Mas se eu pudesse, comandante Ribeiro Afonso, comandante Serra, eu ia trabalhar debaixo da toga de camuflado e boot marrom. Deus quis que eu seguisse esse caminho, passasse pela prefeitura, pela defensoria pública, pela magistratura, pudesse estar aqui hoje. Então, o meu compromisso é total. Nós vamos sim, eu sei que tem uma legislação complexa a respeito dos combatentes inválidos e que demora esse tempo todo. Por que não aproveitá-los também na ativa? Por que precisa ficar na inatividade? Tem atividades que podem sim ser desempenhadas pelos nossos policiais militares que porventura estejam numa situação de deficiência, para que possam trabalhar. É tudo uma questão de levarmos a discussão. Eu não terei em nenhum momento
qualquer tipo de impedimento de levar a discussão adiante. A respeito das moradias, já está no meu programa, inclusive para fazer a recomposição do Instituto de Previdência do Estado, como eu fiz no Pré-Rio do município, que foi destruído por esse candidato, que aí é candidato a governador. Abra o seu olho, meus amigos e minhas amigas. Esse sujeito está a serviço do crime organizado que o cerca. Ele está aí obrigado a ser candidato, porque se não fosse candidato, possivelmente seria delatado. Isso tem que ser dito. Quem está por trás dele é só ver quem ele financiou a campanha do Marco Antônio Cabral, financiou a campanha do Leonardo Pisciani, da Eliane Cunha. Ele emprega no gabinete do Pedro Paulo, que é outro investigado, é outro sujeito que está com todo tipo de investigação de lavagem de dinheiro, de corrupção, emprega o filho do Pezão. Então eles estão juntos. Nós não podemos entregar o Estado na mão dessas pessoas. Nós vamos sofrer durante 4 anos. Nós vamos padecer na mão desse povo. Ninguém vai botar dinheiro no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos fazer essa mudança. E eu convoco vocês, como um exército da salvação, para que a gente possa, no dia 28, dar resposta nas urnas, para que tudo isso seja realidade. Fazer do Rio Previdência um programa de carta de crédito para os nossos policiais, com juros que vão ser bons para o Instituto de Previdência, mas não serão tão abusivos como o sistema financeiro cobra. O sistema financeiro no Brasil precisa ter uma limitação. Espero que o presidente Jair Bolsonaro consiga botar um pouco de freio nesse sistema financeiro, que é o único no Brasil que arrecada bilhões em lucros. Em 3 meses, um banco arrecada muito mais de lucro do que muitos estados brasileiros. Isso, bancos pequenos. Então, quero que o senhor saiba que nós estaremos dialogando sim, olho no olho. Então, que seja bem simbólica essa sua pergunta.